demais coeficientes que a gente tem, por exemplo, aqui, como θ1 e θ2. Esses parâmetros ajudam com que as previsões dos algoritmos de machine learning sejam as mais precisas de sempre. Quando a gente começa a falar sobre treinar um modelo de machine learning, quero que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque eu acho que é um dos assuntos mais lindos desse tentar entender. Quando a gente pensa sobre treinar um modelo, uma máquina para aprender, eu quero que a gente pense o seguinte: se eu quero que a minha máquina aprenda uma coisa, eu quero que a minha máquina aprenda a diferenciar pessoas fraudulentas de pessoas não fraudulentas. Eu quero que ele aprenda a fazer isso. Mas para ele aprender a fazer isso, é necessário que a gente encontre quais são os melhores coeficientes, quais são as melhores interceptações, quais são as melhores variáveis que me ajudam a fazer isso. O que eu quero que ele faça é que isso, na verdade, é praticamente como se fosse uma regra. E eu quero que, se eu quero que ele diferencie pessoas fraudulentas e não fraudulentas, o que significa? Que se eu tenho um problema de classificação binária, como eu disse, com 0 e 1, em que 1 é a minha classe de interesse, com os fraudulentos e esses não são fraudulentos, eu quero que essa reta, como a gente chama de plano, ele separe N classes. Ou seja, essa combinação linear que eu escrevi aqui, essa reta. Quer dizer que através dessa reta, ele consegue separar pessoas fraudulentas e pessoas não fraudulentas. Mas essa reta só vai realmente separar, ou vai aprender a separar tais categorias, se tais coeficientes forem melhores possíveis. Se tais coeficientes forem os melhores possíveis, então a gente pode conseguir separar esses dados que a gente tem. Ou seja, essa reta possibilita essa tal separação. Então, quando pensamos em aprendizagem, é encontrar quais são tais coeficientes e parâmetros que vão fazer com que exista um grau de separabilidade ainda maior. A pergunta agora é: qual é o melhor coeficiente? De que forma eu encontro tal coeficiente para fazer com que tais predições, fazer com que tal separação seja melhor? Bom, essa é a coisa mais difícil, pois envolve procedimentos de estatística um pouquinho avançada e cálculo também avançado. Mas eu quero que vocês tendem a pensar que até o ChatGPT faz isso. Esses modelos mais avançados que a gente tem faz isso. A aprendizagem do coração dos algoritmos de ML é buscar sempre quais são os melhores hiperparâmetros que visam a maximização da separação de classes, ou dependendo do tipo de problema que vocês vão buscando. No meu caso aqui, o problema é separação, é classificação 0 e 1, 0 1, você é bandido, não é bandido, você é um problema. Então, encontrar tais coeficientes possibilita com que tais separações sejam as mais eficientes possíveis. Agora a gente precisa pensar como é que eu vou encontrar esses coeficientes que praticamente me ajudam a realizar melhores predições. Como é que eu vou? Eu vou dar um exemplo bem prático do que seria tal coeficiente. Em matemática, em classes anteriores, a gente falou, por exemplo, sobre equação da reta, coeficientes, certo? O coeficiente indica a inclinação de uma reta. Vou dar um exemplo bem pequeno. Imaginem que vocês querem, durante o treinamento do vosso modelo, os rótulos reais por exemplo, vamos supor que vocês querem que o vosso modelo tenha exatamente essas saídas. Essas são as saídas perfeitas que fazem com que haja uma separabilidade. Um exemplo muito simples para explicar o que vem a ser esse coeficiente que talvez venha a fazer confusão na cabeça. Suponhamos que esses rótulos, esses dados que a gente vê são as saídas reais. Antes de realizar o treinamento, a gente divide o conjunto de dados grande que a gente extraiu em duas partes.